Entrando. Opa, Olá, boa Danilo. noite. Boa noite. Salve Maria. Beleza, meu caro? Salve Maria, tudo bem? Graças a Deus. E você, Alex? Tô bem também, graças a Deus. E aí, o pessoal tá entrando aí? Tranquilíssimo. Vamos esperar um pouquinho para a gente É, poder vamos começar. esperar isso. O pessoal tá chegando aqui. À medida que eles forem chegando, a gente começa propriamente dito o assunto. Enquanto o pessoal vai chegando aí, Danilo, é, na verdade, a ideia dessa live não era uma live, né? A gente tinha planejado fazer você vir em Ipatinga para uma aula presencial, mas por causa da situação que a gente se encontra, por causa do Covid, etc e tal, toda essa questão de distanciamento social, a gente não suspendeu as aulas, mas a gente não queria suspender a sua aula, que seria presencial, então a gente optou por fazer via live, via Instagram, né? Então, te agradeço muito por disponibilizar seu tempo e estar conosco aqui, para compartilhar conosco, debater esse tema que é tão importante e tão esquecido hoje, no meio de católicos mesmo. É um tema absolutamente, para muitos, um tema irrelevante, mas ele esconde uma profundidade, uma verdade que absolutamente necessárias. Ainda mais nesse tempo de laicismo desregrado, esse laicismo galopante que nós enfrentamos, né? Assim, e, né, antes de mais nada, Alex, eu queria agradecer a você, né, pelo convite e assim, te agradecer publicamente, né, para quem não sabe, espera só um pouquinho que tá dando um retorno aqui no meu. Eu tô falando e tô escutando a minha voz. Deixa eu tentar ver se eu. Beleza, vai ter que ser assim mesmo. Vou tirar um fone aqui para ver se melhora. Eu queria agradecer, Alex, né, o convite acima de tudo. E não vai rolar. Vou falar assim. Tá Vou joia. deixar aqui, tá me Tá ouvindo? joia. Dá um positivo Tô se te tá me ouvindo. ouvindo. Tô Beleza. te ouvindo. Queria te agradecer acima de tudo, Alex, esse convite, dizer que estou muito feliz aqui de poder participar. Infelizmente não pôde ser presencial. O Alex, para quem não conhece a nossa história de amizade, quando eu comecei a pensar, né, em criar um centro católico, eu mandei uma mensagem para o Alex por Facebook, e o Alex é um cara assim fantástico, ele me respondeu prontamente, né, me deu todos os caminhos, a gente conversou 1 hora por telefone, e depois daquele momento eu tomei a decisão de abrir o centro, fui conhecendo pessoas, e então eu sou muito grato a você, Alex, acima de tudo, para que o centro hoje, Mater Dei, exista em Valadares. Isso deve muito ao seu trabalho e sua disposição aí de estar falando com a gente, tá certo? Então, só fazendo esse adendo aí, esse agradecimento, queria fazer esse agradecimento publicamente aí no Centro Santo Afonso, para dizer que o seu trabalho aí, o trabalho de vocês aí tem dado frutos. E aqui, né, dentro do Centro Mater Dei, em Governador Valadares, a gente tem também conseguido muitos frutos, né, muitas amizades e um trabalho assim de bastante resultado, né? Hoje o nosso papo é sobre o reinado social de Cristo. Antes de mais nada, eu queria explicar que isso não vai ser uma aula, né? Vai ser um bate-papo. A gente vai conversar e vai tentar explicar, né, de onde vem esse conceito de reinado social de Cristo e também, né, mostrar formas de ação, né, que eu acho que é o mais importante antes disso tudo. O Alex disse muito bem sobre a questão do laicismo, né? E o laicismo é um problema grave na nossa sociedade, porque ele é a retirada de Cristo, ou seja, de Deus, de todas as esferas públicas, privadas, institucionais, enfim. Cristo é simplesmente esquecido e retirado da nossa sociedade. Então, eu queria, né, deixar esse bate-papo assim, fazer uma explanação, e aí o Alex complementa, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta no chat, o Alex fica, né, assim, com um olho atento aí para a gente poder. Então vamos começar, né, Alex? Bom, Falei bom, demais, acho Danilo. que já deu tempo pro pessoal entrar.
o pessoal tá falando que ainda sua voz ainda dá no eco. Eu não estou ouvindo o eco. Para mim tá muito Pois bom. é, Agora, eu não sei o que aconteceu. Talvez eu possa tentar talvez sair e se você voltar de tirar o novo. fone, não? Vamos tentar? Se você tirar o fone, Deixa eu tentar tirar o fone, peraí. para ver se melhora. Vamos lá, pessoal, tá ouvindo? Tá dando Para um mim tá eco, não sei normal, para mim tá porquê. do mesmo jeito. Você quer sair e Eu voltar? tô escutando minha voz. Deixa eu tentar sair e voltar de novo. Vamos tentar aqui, rapidinho. Ok, beleza. Vamos ver, som teste testando. Para mim tá normal, para mim tá igual antes. Olha, para mim ainda continua a voz aqui, mas eu vou me esforçar. Vou até tirar o fone, porque senão fica com esse retorno, aí eu fico igual aquela mulher do sanduíche, vocês lembram disso aí? Aí não vai rolar. Então, perdoe aí, pessoal, esse problema técnico aí. Tem feito lives aí, não teve nada, mas agora a gente segue assim mesmo. Então, ouvindo aí, dá um ok aí, quem estiver me ouvindo, só um joinha. Vamos ver. Pessoal, vai dando ok pro Danilo aí, pra gente começar aí. Eu, igual eu falei, eu tô ouvindo tranquilamente, não tem nenhum problema não. Beleza, vamos tentar aí seguir então. Então vamos lá, pessoal. A estrutura que eu trouxe dessa live é o seguinte: eu vou falar do reinado social de Cristo, eu queria falar de algo histórico, né? Antes de mais nada, a doutrina do reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela já é uma coisa antiga da igreja, não é uma coisa recente. E a gente tem algo que se baseia nela, que é a doutrina social da igreja, né? Então, a gente tem a doutrina social da igreja, que é onde tem as normas, né, e condutas sociais que são aceitáveis pela igreja. E uma dessas normas são o conceito de subsidiariedade e de hierarquia de poderes, né? Se vocês pegarem a própria estrutura da igreja, a gente tem o Papa como cabeça centro da igreja, né? E aí a gente tem os cardeais, os bispos, os padres, diáconos, ou seja, tem uma estrutura de poder dentro da igreja, né? E na nossa sociedade, antigamente, também tinha essa estrutura, né? Então a gente tinha o rei, que estava submetido à igreja, ou seja, quem colocava a coroa de rei não era alguém, era o Papa. Quem coroava os reis eram os papas. E aí você tinha lá o Papa, né, representando o poder divino, que coroava os reis, que tinha os nobres e a burguesia, que eram aqueles que tomavam as decisões dentro do governo, e tinha a classe trabalhadora que fazia as coisas acontecer, que plantava, que colhia, que construía, que trabalhava. Ou seja, havia uma ordem na sociedade. E o laicismo, né, Cristo foi retirado da igreja, né, da vida social, por várias revoluções que foram atentando, né, foram contestando essa ordem, que é uma ordem divina, que a igreja já nos ensinou. Então, a primeira revolução que ocorreu foi a revolta protestante. Mas antes de eu falar das revoluções, eu queria dizer que essa ordem é uma ordem divina. Então, toda vez que essa ordem divina ela digamos assim, atrapalhada, a gente colhe frutos, e não são frutos bons, são consequências ruins. Tentar explicar como são essas consequências. Então, a primeira foi a Revolução Protestante, né? Todos conhecem a história, né? Martim Lutero se revoltou contra a igreja, formulou umas teses fajutas lá, pregou na porta da igreja e houve o rompimento. Os reis da Alemanha romperam com a igreja, ou seja, a primeira hierarquia que foi atacada foi a hierarquia dos reis para a igreja, ou seja, o reinado já não se submete mais à igreja. E o que gerou? Os reis começaram a eles mesmos serem a própria igreja deles, e isso trouxe... Por quê? A gente pode olhar, se você for analisar a história, né? Se eu citar aqui, por exemplo, a Guerra dos Camponeses, que foi em 1525, foi o quê? Uma revolta de dissidentes do protestante, na qual eles acharam que as teses de Lutero eram muito fraquinhas, entendeu? Que Lutero foi muito brando. E nessa revolução,
morreu muita gente, né? Morreu várias pessoas que foram mortas, né? Camponeses que estavam assim, desarmados, com armas pequenas, ou seja, houve morte, houve brigas. Ou seja, quando Lutero rompeu com a igreja, não houve uma ordem na qual todas as pessoas começaram a obedecer Lutero de uma maneira organizada. Ele quebrou a ordem e aí a desordem de igrejas e de grupos dissidentes foram se alastrando. Mais um pouquinho para frente, teve a Revolução Francesa, que aí foi o quê? Foi os nobres rompendo com o rei. Ou seja, mais uma estrutura foi quebrada, né? E ontem eu estava escutando, né, por acaso, uma live que estava o Bernardo Custer, e ele citou lá a Revolução de Vendéia, né, que foram uma contra-reforma católica que aconteceu na França, de pessoas que não aceitaram a Revolução Francesa. E ela é considerada o primeiro genocídio do tempo moderno, onde morreram cerca de 200 mil pessoas. Ou seja, mais uma ordem foi atacada e mais uma consequência negativa. Estou citando apenas uma entre várias que tem. E, seguindo a isso, tivemos mais à frente a Revolução Comunista. Que a Revolução Comunista, ela quebrou a ordem entre os nobres e o proletariado. Ou seja, o povo, né, tinha que tomar o poder, aquela coisa de revolução comunista, né? E as consequências da Revolução Comunista, elas são terríveis, né? Só para citar aqui, o que aconteceu na Ucrânia, né? Holodomor, que a gente não estuda nas nossas escolas, nas nossas aulas de história, é uma população inteira sendo deixada morrer de fome, né? Holodomor é uma palavra ucraniana que quer dizer morrer de fome. Ou seja, o povo, em nome do poder, em nome da revolução, da ideologia, deixou toda essa população morrendo. E, por último, a revolução cultural, que é o que a gente está vivendo hoje. É a revolução cultural, né? Alguns chamam de revolução marcosiana, é o quê? É a mudança da cultura, que tradicionalmente é uma cultura católica, é uma cultura tradicional. O povo é tradicionalmente, né, até difícil falar, é conservador, né, o povo em sua maioria, né, falando da população brasileira, mas a Revolução Cultural vem colocando elementos, né, de liberalismo, né? Então você tem a ideologia de gênero, você tem o abortismo, você tem aí vários frentes, né, feminismo, várias frentes que agem, né, para fazer essa revolução dentro da igreja e dentro da sociedade. E aí, né, a consequência dessa revolução cultural, a gente está vendo aí que essa questão do aborto. Ou seja, fiz esse aparato geral para dizer que todas essas revoluções atentaram contra a ordem e retiraram Cristo da sua posição de rei, né? Que Cristo, quando reina, é quando a lei de Cristo reina. E a lei de Cristo é a justiça, são os mandamentos e o ensinamento da igreja. Tá dando para acompanhar aí, Alex? Tá. Eu queria complementar. Você comentou dessa quebra na ordem. E uma coisa interessante também há de se observar é que todas as evoluções ela tem como princípio a igualdade. Então, quando Lutero, por exemplo, fazendo referência a essa ordem que você colocou, né, do protestantismo até a Revolução Marcosiana, ou Revolução Cultural, Lutero ele pregava uma igualdade religiosa. Ali é o princípio de toda desgraça. Que ali, quando ele ataca a igreja, ele ataca o sacerdócio, etc. e tal, o que ele faz é isso, ele põe abaixo tudo. Então, o homem, eu e um sacerdote, na visão de Lutero, é a mesma coisa. Então, esse é o primeiro princípio de igualdade, que é uma igualdade entre essa igualdade religiosa. Então, ele criando a seita dele, já começa uma outra desgraça, porque agora já não é mais a igreja que é o sacramento de salvação. Então, Lutero estabelece o princípio de que toda religião poderia levar à salvação. Deste princípio, nós temos um princípio, dessa igualdade religiosa, nós chegamos na igualdade social, que é da Revolução Francesa. Ora, se é
lícito ao homem essa liberdade religiosa, dele poder escolher a religião dele, com muito mais razão, um pobre camponês ou um homem qualquer pode alcançar um status social mais avançado. Então é óbvio. Ser rei. Óbvio pela mentalidade revolucionária, evidente, né? Então, ora, mas para fazer isso, para que, imagine um camponesinho querendo ser presidente da República. Não tem como, porque tem um monte de gente que é rica, muito mais rica que ele, e ele não vai conseguir nunca combater um cara que é muito rico. Então, para conseguir essa revolução, essa igualdade social, precisa da igualdade econômica, que aí vem o comunismo. E aí depois a coisa extrapola, que é a igualdade entre todos os seres humanos. Que aí, você comentou da ideologia de gênero, porque a gente tem isso. Então, o homem e a mulher, não interessa, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, a igualdade está por trás disso tudo. E em relação à Revolução Francesa, é importante colocar, eu até coloquei aqui alguns pontos dela que eu acho que ela é o que trouxe mais consequências negativas para nós. Claro, começou com o protestantismo, que a gente sofre até hoje. Mas, do ponto de vista social, por assim dizer, os frutos da Revolução Francesa foram trágicos. Então, por exemplo, a gente tem eu fiz uma colinha aqui, tá? Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tem essa declaração é o fruto da Revolução Francesa, né? Então é o documento culminante da Revolução. Então nós temos, por exemplo, a autoridade já não é dada por Deus. Então, por exemplo, um governante, ele é presidente, ele é um rei, dado esse direito, essa autoridade é dada por Deus. A Revolução Francesa não, fala que é pela nação. Então a Revolução Francesa, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, que no artigo 4º dela, por exemplo, ela diz o seguinte: a liberdade, o homem pode fazer o que ele quiser, desde que ele não viole o direito do outro homem. Ou seja, é uma relação de homens. O divino sumiu. Nós não temos mais o divino. Aí depois, a lei é a expressão da vontade geral. Então, a lei civil não é um reflexo da lei divina, que deveria ser. Então, as leis, as constituições deveriam refletir a lei divina. Não, agora não, é a vontade geral. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Irlanda aprovando aborto, é isso aqui na prática. A vontade do povo. Então, o povo quer matar bebê, vamos matar bebê. O povo quer matar idoso, vamos matar idoso. Então, esses princípios da Revolução Francesa, tem muitos outros aqui, muitas mais desgraças aqui, liberdade de expressão, liberdade de opinião, de imprensa, liberdade religiosa, tudo isso foi colocado de uma forma muito bruta pela Revolução Francesa. E a gente colhe essa tragédia até hoje, né? E hoje, né, a liberdade de expressão é utilizada para fazer vilipêndio da fé católica, né? Que você usa a liberdade de expressão para poder ofender a Cristo, né? Num seriado, num vídeo, num filme. E mesmo sendo crime no Brasil, é difícil uma jurisprudência, né? Uma punição que hoje um tribunal que aceite um processo de vilipêndio, né? A gente tem visto aí várias pessoas tentando e o quê? Por quê? A questão cultural, que eu vou falar mais no final do vídeo, né? A gente perdeu essa luta, porque eu queria entrar agora na Quas Primas, né? Para quem não conhece a encíclica Quas Primas, é uma encíclica católica de Pio XI, ela foi publicada em 11/12/1925, e ela fala desse reinado social de Cristo. E ela explica teologicamente, biblicamente. Carta Magna, né? Ela é a Carta Magna, né? Onde a gente consegue compreender de fato que Cristo é rei nos céus e na terra. E você vê lá que ele começa, né? O Papa Pio XI começa com as primas. Se alguém puder colocar o nome dela aí no chat para o pessoal que não leu, poder ler depois, cita aí no chat aí quem estiver escutando, porque essa encíclica, ela começa explicando por que está acontecendo as coisas ruins em nossa sociedade. E o Papa é incisivo. Olha, tá vendo isso aí, esse abortismo, ideologia de gênero, briga política, guerra, morte, confusão, tráfico de drogas. Tá vendo isso? Isso é porque retiraram Cristo da sociedade. Porque quando Cristo está na sociedade, reina ordem, justiça, sossego e paz. Esses são os frutos do reinado social de Cristo. Ora,
eu até me faço a pergunta, Cristo está reinando no nosso Brasil? Vamos falar da sociedade brasileira? Olha, eu diria que não. Diria que não, porque os frutos, essa ordem, esse sossego, essa paz, estão longe de acontecer em nossa sociedade. Mas estão longe de acontecer porque Cristo foi retirado da vida pública, né? Hoje, o nosso... o imaginário do cidadão comum é o quê? Que você tem que ser cristão, católico, da porta da igreja para dentro. No debate público, na universidade, nas escolas, nas instituições, no tribunal, você não pode ser católico. Você tem que ser qualquer outra coisa. Você pode ser comunista, libertário, maluco, vegano. Você pode ser o que você quiser, menos católico. Né? Mas é uma coisa assim, que é tão absurda que a gente chegou na absurdidade porque Cristo ficou tão longe. Né? Eu digo o seguinte, quanto mais absurdo, mais longe Cristo está na sociedade. Só que nós estamos anestesiados. Né? Então, essa com as primas é uma encíclica para ser lida e ela fala das calamidades que assolam o gênero humano, que é o quê? As guerras, o abortismo, essa confusão que a gente está hoje, e ela dá o motivo. O motivo é porque Cristo foi retirado de nossa sociedade. E aí, cabe a nós cristãos o quê? Fazer o esforço para retornar com Cristo para a nossa sociedade. E isso é interessante que você falou, dessa separação, né? Eu sou católico, quer dizer, o mundo prega isso, né? Eu tenho que ser católico dentro da igreja. Fora da igreja, não. Fora da igreja tem que ser um libertário, comunista, vegano, não interessa. E interessa que isso é uma esquizofrenia extraordinária. Porque é o seguinte, você separa a pessoa. Você divide a pessoa no meio. Isso é impossível. Eu sou católico, eu tenho que ser católico o tempo inteiro. Então eu tenho que ser católico dentro da minha casa, dentro da igreja, no meu trabalho, no jornal, se eu sou um jornalista, enfim. Aonde eu estiver, eu tenho que ser católico. Atravessando a rua de casa, eu tenho que ser católico. E essa mentalidade de querer separar, isso é uma tragédia. E muito católico, infelizmente, por isso que eu falei, esse tema ele é tratado como irrelevante por muitos católicos, as pessoas acham que isso está certo. Ah, não, está certo, é isso mesmo, tem que respeitar todo mundo. Aí usa o respeito, né? O respeito humano, não, tem que respeitar tudo, tal, não posso falar não, porque vai ofender. Então, essa é a realidade que a gente vive. E é importante, outra coisa a observar, a gente falou desses processos revolucionários que a gente teve, né? O princípio do fim, aqui no caso do Brasil, claro, já não era já essa beleza toda que foi o Segundo Império. Mas a coisa piorou, mas piorou muito quando tivemos o golpe republicano, né? A Revolução Republicana. Que aí ali, até naquele momento, de modo torto, de modo ruim, não ideal, a religião católica era a religião oficial do Estado. Aí depois veio a República, não, agora o Estado é laico. Aí começou a desgraçar tudo. Então era o princípio do fim aquilo ali. Então, a gente que tinha como possível governante a Princesa Isabel, por exemplo, grande mulher, espero que seja canonizada um dia, de todo meu coração. Eu acho que ela é serva de Deus hoje. Então a gente poderia ter uma Princesa Isabel, e quem que a gente teve? E quem que a gente, até outro dia a gente teve? Entendeu? Então, esses sucessivos golpes republicanos, esses sucessivos golpes laicistas, é justamente isso que você falou da Quas Primas. Esse é o problema. E Papa Pio XI, quando ele coloca as encíclicas de Pio XI, elas devem ser lidas várias vezes, porque elas são muito belas. Todas elas devem ser lidas mais de uma vez. E uma das coisas que ele coloca, que é importante, é o seguinte: nesse documento ele proclama, cria, né, a festa de Cristo Rei, e ele fala o seguinte: as grandes festas que a igreja liturgicamente criou foi por causa de problemas que tinham a sociedade. Então, quando a gente teve a festa de Corpus Christi instituída, foi por causa de uma irreverência com o Santíssimo. Quando a gente teve a festa do Sagrado Coração, foi por causa do jansenismo. E hoje, qual que é o problema, diz Pio XI, qual que é o problema nosso hoje? É o laicismo galopante. Então, o remédio é o reinado social. É Cristo ser entronizado de novo, que hoje se perdeu. E em tudo, em todos os lugares. E é interessante também, né, para o pessoal que está nos assistindo, que a gente entenda por que Cristo é rei no céu e na terra.
Porque eu já recebi algumas objeções, tipo, mas Cristo virou e falou assim que o reino dele não é deste mundo. Olha lá, né? A gente tem que saber ler a Escritura, né, de acordo com a igreja. Graças a Deus, nasci católico e tenho lá Santo Agostinho, Santo Tomás, Santo Irineu, para pensarem por mim e os montes de papas anteriores, né? Porque eu não sou nenhum teólogo e nem tenho pretensões de ser. Mas olha só que interessante, né? Se você for pegar Cristo, né? Quando ele né, tem as passagens que falam do reino, né? Ele assume que ele é rei. E quando Pilatos vira para ele e fala assim, você é rei? Você, tu que o dizes. Ou seja, e o mistério, né, o motivo principal, né, eu tentei tentar pegar um motivo principal de que Cristo, para poder explicar por que Cristo é rei nos céus e na terra, é a união hipostática do verbo divino. Ou seja, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ora, se ele é Deus, ele é rei dos céus. Está lotado de passagem na Escritura que Deus é rei dos céus. E se ele é rei dos céus, mas ele é também homem, então ele é rei da terra. E aí a igreja, né, sabiamente, é rei do universo, é rei de tudo, né? Ou seja, Cristo e sua lei divina, aí a lei divina a gente tem que associar hoje, que é muito chamada também de forma no direito de lei natural. O que é a lei natural? É aquela lei que está instituída nas coisas. Tipo assim, se você pega qualquer sociedade, não matar, em qualquer cultura, em qualquer época, não matar, sabe que é errado. Em algumas sociedades eram mais liberais, faziam sacrifício, mas no fundo sabiam que não estavam fazendo o correto. Tirar a vida de um ser humano sempre foi errado. Por quê? Isso é lei natural, é a lei divina. E se amanhã a gente fazer uma lei que pode matar as pessoas? Ora, é nosso dever, enquanto católicos, desobedecer uma lei que contradiz um preceito divino. Porque a lei natural, ela é o reinado social de Cristo. Então, como católicos, nós temos que obedecer essa lei natural e tudo que estiver dentro desse espectro aí de justiça, né? Do que ensina lá a doutrina social da igreja. E outra passagem interessante que você citou as Escrituras, é aquele que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, ele tem poder sobre tudo aqui, no céu e na terra. Então, cabe a nós sermos obedientes a ele. E você falou da união hipostática, é isso. Cristo, ele é rei do céu e da terra pela sua união hipostática. E outro motivo também é pela redenção. Cristo é o nosso Redentor. Então, ele merece, por direito divino, ser o dono de tudo isso aqui. Ser o soberano de tudo isso aqui. E os poderes civis, os poderes humanos, têm poder na medida em que Cristo permite. Então, a autoridade é dada aos homens por Cristo. Muito bem observado, né? Essa autoridade, o presidente, ele não pode virar um ditador, porque se ele virar um ditador, seria um preceito divino. E a autoridade, as pessoas de autoridade, elas devem ser obedecidas naquilo que estão o preceito divino, porque nós não somos revolucionários, nós não temos que começar a contestar tudo que for prefeito, vereador e presidente e governador. Nós contestamos naquilo que contradiz preceito divino. Se algum vereador, algum prefeito está fazendo coisas pelo bem comum, pelo bem da sociedade, pelo bem dos mais pobres, ele deve ser obedecido, porque isso é um preceito divino. Ou seja, ele está lá porque Deus concedeu aquela autoridade para ele. E quanto mais ele obedecer a Deus, mais ele tem que ser obedecido pelos homens. Por isso, a urgência da gente, né, ter políticos que obedecem a Deus e respeitam a Deus e que Cristo reine nos seus governos. Porque assim será mais fácil obedecer. É muito mais fácil obedecer porque um político lá fala assim, olha, nós vamos votar uma lei contra o aborto.
Apoio total. O que você quer? Tudo. Me dá um abraço, né? Me dá um abraço aqui. Você quer o quê? Que a gente fica faça campanha na porta da prefeitura 3 dias direto? Deixa com a gente. Porque ele deve ser obedecido no que está fazendo de bem. Agora, o que está fazendo de mal, aí a gente tem que saber. O Vitor comentou aqui algo interessante, né? Falou que nas culturas que não obedecem à lei natural, nosso dever de catequizá-los. Que é o que faziam os nossos antigos missionários, né? Quando São José de Anchieta chegou no Brasil, os índios não eram bentos e santos, não. Eles faziam sacrifício humano, eles comiam uns aos outros, a coisa era pesada. E o que São José de Anchieta fez? Catequizou-os, ensinou que, olha, nós temos um preceito divino, nós temos que obedecer a Deus, lei natural, catequese, ensinamento. Você ensina e aí sim você vê a ordem acontecer. Porque onde não tem Cristo reinando, a desordem reina. A desordem reina. Desordem reina. Bem, eu queria falar aqui, né, dos benefícios, né? A gente já citou aqui os benefícios do reinado social de Cristo, né? A gente falou aí das revoluções, falamos da união hipostática de Cristo, então por isso que ele é rei nos céus e na terra, que onde Cristo reina tem justiça, tem paz, tem sossego, concordância, são os frutos, né? O perigo principal é o laicismo, porque o laicismo é a própria antítese do reinado social de Cristo. É o quê? É você retirar Cristo definitivamente da sociedade. E eu queria falar assim da Revolução Cultural, né? Porque a Revolução Cultural ela é o que tem mais dificultado qualquer trabalho contra o laicismo, contra qualquer trabalho a favor do reinado social de Cristo. Por quê? Porque a Revolução Cultural ela mudou não só a nossa sociedade, mas mudou a maneira com que as pessoas pensam. Ou seja, até a linguagem nossa mudou muito nos últimos anos. E as pessoas raciocinam por meio de uma mente que já está catequizada, mas catequizada para o laicismo. Ela está catequizada às avessas. Então, quando você vai conversar com uma pessoa e falando, né, de questão de lei natural, né, sem utilizar, né, argumentos teológicos nem nada, mas só falando da justiça, né, da hierarquia das coisas, né, e a pessoa, ela primeira coisa, ela te atenta que é o quê? Mas você não tem elementos disso porque o Estado é laico, porque você não pode forçar as pessoas a pensar igual você. Então, é essa cabeça que não faz perceber, que as pessoas percebam a justiça das coisas, a justiça intrínseca, que está no ente das coisas, né? Então, a gente tem que pensar nessa justiça que está dentro das coisas em si e agir. E eu listei aqui, né, para a gente comentar, 4 tipos de atuação que a gente pode ter para tentar, né, para fazer um esforço pessoal para que Cristo, né, volte a reinar em nossa sociedade. A gente tem coisas assim práticas e bem simples de se fazer, né? Então, vou começar pela primeira delas aqui, que é o quê? A igreja doméstica, né? O que seria essa igreja doméstica? Ora, Cristo precisa reinar na nossa sociedade, mas primeiro ele tem que reinar no seu coração, depois na sua família. Exato. E eu tenho gostado muito das palestras, das aulas que o Rafael Brodbeck tem falado da igreja doméstica, porque é uma coisa assim para ser vivida dentro das famílias e porque assim você vai fazer com que Cristo transborde dentro da sua família e você vai conseguir levá-lo para fora da sociedade. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se Cristo não está reinando dentro da sua família, você tampouco vai conseguir fazer ele reinar no seu bairro. Né? Nem na sua rua você vai conseguir fazer. Então, essa igreja doméstica, né? Quem quer se aprofundar mais sobre isso, né? Que acompanhe lá o Rafael Brodbeck, né? E a esposa dele, a Aline.
porque eles estão fazendo um trabalho fantástico nisso, ensinando as pessoas, peraí, vamos começar a fazer Cristo reinar dentro da sua casa. São orações, são momentos diários, são ensinamentos, né, da doutrina de Cristo dentro de casa, em primeiro lugar. Isso. E é importante fazer até um merchan para o doutor aqui. Ele tem um livro que fala sobre isso e tem um curso também. O curso dele parece que tem promoção, inclusive. Então o pessoal entra lá no perfil dele lá. Ele contribui muito positivamente com essa questão. E hoje, você falando disso, que a gente tem que trabalhar nisso, isso é uma verdade absoluta. Porque hoje, o que a gente tem, infelizmente, é um monte de pai, um monte de mãe, que manda o filho para catequese, por exemplo. Aí o menino fica ali na catequese 1 hora, fica 1 hora por semana ouvindo doutrina, quando se ouve doutrina, né? Se ouve doutrina. Então, ele fica ali 1 horinha só, chega em casa, o menino não reza, o menino não sabe fazer o sinal da cruz, o menino não ouve de Deus, não faz orações de família, não ouve história de santo, não faz nada. Como que uma família dessa, por exemplo, Cristo vai reinar? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, não tem jeito. E aí, o que vai acontecer? Como é que você sabe que Cristo está reinando dentro da sua família? Olha, os frutos do reino de Cristo é o quê? Vamos de novo, vamos ser repetitivo. Justa liberdade, sossego, concórdia e paz. Se isso está na sua casa, pode saber que Cristo está reinando. Agora, se está tendo maledicência, briga, intriga, é porque não está reinando. São sinais, né? Pelos frutos os conhecereis. Então, fica aqui nossa sugestão. Trabalhe a igreja dentro da sua casa, né? Faça momentos em família de oração. Tenta colocar Cristo um momento por dia, ou mesmo uma vez por semana, leitura comentada da Bíblia, porque isso vai fazer, né, a Cristo florescer dentro da sua casa, né? E dentro da medida do possível, agora a gente está no coronavírus, tentar ir à missa em família, que isso tem um impacto muito grande também. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Por mais que, igual, você tem menina pequena, eu também tenho, mais que às vezes o menino pequeno consegue entender o que está acontecendo ali, ele tem que estar presente. Não reza sua esposa e ser isolado, cada um não. Reza junto, que ele vai aprender. Mais dia, menos dia, ele vai aprender aquilo ali, e quando chegar o momento. Mas é importante essa questão de família, viver em família, rezar em família, falar da doutrina de Cristo, que você falou bem, leitura. Sim. E, né, então, primeiro, igreja doméstica, né? Falou muito bem aí e mostramos aí como que funciona e como que tem resultado, né? A segunda é trabalho, ou seja, o trabalho é importante que a gente envolva e ajude a nossa paróquia, comissões, né, o nosso padre, pastorais, tudo isso é válido, pessoal. Mas o trabalho aqui que eu queria ressaltar não é esse trabalho dentro da igreja, é o trabalho que você faz mesmo, independente da profissão que você tem. Se você é mecânico, bombeiro, pintor, professor, engenheiro, médico, independente da sua profissão, há uma coisa que você tem que transparecer no seu trabalho, que é o quê? Você tem que transparecer que você é alguém de Cristo. E você tem que ajudar as pessoas com uma servidão e com uma atenção que elas parem para te escutar. E aí sim você vai ter a oportunidade de falar de Deus com elas. Porque aí eu falo da questão de estratégia, o Alex. A maioria das pessoas, se você começar a falar de Cristo para ela, a primeira coisa é virar para o lado. É não escutar. Então, eu estou vendo que hoje, até nas redes sociais, tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer isso bem. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Que é o quê? Você trabalha, você vai conversando e se aproximando da pessoa, e pouco a pouco você vai dando sementinhas de Cristo para ela. E aquilo vai fazendo um efeito. É conta-gotas. Por quê? Se você não tiver esse time, essa aproximação, primeiro a pessoa tem que confiar em você.
para depois por que essa estratégia, por exemplo, de testemunha de Jeová, sair batendo na porta dos outros? Você conhece a palavra de Deus? Deixa eu te mostrar aqui. Isso, pô, alguém conhece alguém que já foi convertido assim? Eu queria conhecer se alguém. Pô, isso é impossível, cara. Pô, você tá cheio de coisa para fazer, a pessoa chega lá, ó, você tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus? Entendeu? Agora, se você é uma pessoa que trabalha bem, que trabalha correto, que ajuda as pessoas, e as pessoas veem você vivendo Cristo ali no dia a dia, no seu trabalho, na sua dedicação, na sua ajuda com os demais. E aí, o dia que você falar de Cristo para ela, ela vai te dar atenção. Por quê? Ela vai falar assim, que isso? Esse cara é uma pessoa dedicada, ele trabalha bem. Nossa, a moça é uma moça bacana, né? Educada, trabalha bem, né? Sempre falando bem, lê, é uma pessoa entendida. E agora ela falou de Cristo para mim, eu acho que eu devo dar atenção para ela. Ou seja, você começa a despertar essa admiração através do trabalho, né? E como recomendação, eu poderia citar ninguém mais, ninguém menos que São José Maria Escrivá. Ele sabe, né? Nos livrinhos dele lá de O Caminho, ele ensina você fazer isso no seu dia a dia. Você transparecer, né? Mas não porque você está querendo se mostrar, mas é porque você está vivendo aquilo mesmo. Né? No seu trabalho, dia a dia de servidão, de ajuda ao próximo e de doação. Né? Isso é uma coisa, um imã impressionante. Qualquer pessoa que consiga fazer isso vai ter impacto. E quando falar de Deus para um companheiro que é ateu ou tem outra crença maluca aí, que hoje é a coisa mais normal do mundo, tem uns caras que têm umas crenças mais malucas. Né? Você vai falar com ele e fala assim, olha, mas você já parou para pensar nisso? Você já considerou isso? E a pessoa começa sementinha, vai lá e deixa agir. E isso é importante, é o seguinte, isso precisa ter um pré-requisito. Isso que você falou é verdade, eu concordo muito com o que você falou. Hoje as pessoas são avessas à religião, eu falo inclusive de católicos, tá? Por exemplo, se você chega para a pessoa para falar de alguma doutrina, por exemplo, sei lá, método contraceptivo, por exemplo, você chega para um católico falar isso, um católico liberalzão, esses mais largados, ele vai te rejeitar, ele vai te ignorar. Então, é importante isso que você falou, desse conta-gota, desse trabalho de formiguinha. E antes disso, por isso que é importante, a vida de estudo e a vida de oração. Que as duas coisas são ligadas, a gente não pode esquecer disso. Porque como que você vai convencer alguém de algo, se você não conhece esse algo? Então, é preciso que você entenda a sua fé, compreenda as verdades da sua fé. Não precisa ser teólogo, não. Estou falando aqui conhecimento elementar. E a partir disso, você jogar esses conta-gotas. Por quê? Se você, igual você falou assim, sou uma pessoa educada, se é uma pessoa que vive bem na sociedade, uma pessoa tranquila, com suas virtudes, se ela não souber as verdades da fé, ela pode conseguir converter? Pode, se você for muito santa. Ela converter só pelas virtudes. Mas mostrar para ela, para essa pessoa que trabalha com ela, afastada da igreja, afastada de Deus, as verdades. Então ela precisa compreender primeiro as verdades e depois ela paulatinamente colocando essas verdades para as outras pessoas, né? Porque a gente nunca tem assim, histórias de conversões avassaladoras, né? O caminho da fé é sempre de escadinha, né? Então, se você chega a pessoa, né, que está lá usando anticoncepcional e vira para ela e fala que é pecado, que ela vai para o inferno, ela não vai te dar atenção, né? Ela vai te evitar, por exemplo, eu vou querer ficar conversando com um cara que está mandando eu para o inferno? Eu não, larguei para lá. Né? É uma coisa assim. É uma coisa assim. Mas a gente tem que ter estratégia para tudo, até para pregar a palavra de Deus, né? A Carol, minha esposa, né? Ela mandou uma mensagem aqui. Olha, toda vez eu faço isso, não é que eu vou tentar ler a mensagem. Virou a câmera aí. Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar com o trabalho, né? Então, que é a tríade, né? Que é o que a gente manda aí e que a gente sugere, né? Que as pessoas que quiserem se aprofundar disso, procure lá os livrinhos de São José Maria Escrivá, que ele trabalha isso muito bem. Passando, Alex, para o terceiro ponto aqui, então a gente falou de igreja doméstica, trabalho. E agora aqui
eu coloquei o terceiro aqui, apoio a iniciativas de caráter cultural. O que são iniciativas de caráter cultural? É o quê? Gente, a gente precisa hoje, mais do que urgente, dar apoio a iniciativas de publicação de livro católico, documentário católico, canal de YouTube católico, jornais católicos, podcast católico, filmes, tudo que envolver a questão cultural. E eu vou explicar o porquê. A nossa cabeça ficou laicizada porque o trabalho cultural foi feito muito bem pelos esquerdistas que sempre dominaram a cena cultural. É muito mais fácil você achar um documentário esquerdista, um filme esquerdista, um filme revolucionário, liberal, do que uma obra católica, que edifica. Os nossos autores, né, por exemplo, autores de livros em português, atuais, a gente está indo em Gustavo Corsão, que já morreu, que é um autor fantástico. A gente está indo em outros autores que já não estão mais aqui, mas a gente precisa de hoje autores que escrevam para formar o nosso imaginário e principalmente para o imaginário das nossas crianças. Porque hoje eu desconheço algum autor católico que esteja fazendo história para crianças. O Júlio Verne da vida, que estejam fazendo história para adolescentes. E o pessoal está lendo o quê? Está lendo esses livrinhos aí de historinhas meio deturpadas, de bruxo, de magia e não sei o quê. Por quê? Porque é falta de iniciativas. E quando eu falo apoio, Alex, eu estou falando assim, de apoio financeiro mesmo. Entendeu? Sim, o Centro Santo Afonso de Ligório já publicou livro. O Centro Mater Dei vai publicar livro daqui um futuro breve, se Deus quiser. E isso, se a gente tem condição, temos que apoiar, ir lá, compra o livro, leia o livro, dá de presente, porque você está fazendo. A cultura não muda da noite para o dia. Ela muda a partir do momento que você vai trabalhando aquela cultura dentro das massas. E as informações dos livros, elas vão comunicando. Que as pessoas começam a ler o livro e falam assim, olha, eu li isso aqui no livro e explicou isso. Por quê? O livro, ele vai falando através das pessoas. Né? E as pessoas falando umas com as outras vão mudando a sociedade e a cena cultural. E você vai ter argumentos para poder, né, trabalhar ali a cultura. Então, esse terceiro ponto é fundamental nos dias de hoje. Isso é importante. E, graças a Deus, a Liga, principalmente estimulada pelo Centro Dom Bosco, com esse caráter de publicação de livros, nós publicamos livros, o Instituto Santo Atanásio publicou livros, o Centro Dom Bosco, uma montoeira de livros, o Centro Dom Bosco é fantástico. Então, esse apoio financeiro importantíssimo, justamente para fazer com que essas obras cheguem às pessoas, porque para fazer com que essas obras sejam publicadas. Porque dos anos 80, 90, por exemplo, a gente tinha uma tragédia, a gente não tinha livro aqui, tinha um ou outro livro. Hoje, graças a Deus, a coisa começa a mudar, mas ainda é lento, falta muita coisa, falta muito bom livro para ser publicado ainda. Então, eu deveria falar de outras coisas, né? Mas limitar aqui a produção de livros editorial, ela é extremamente importante. E se você não tem o dinheiro, não tem R$1, não tem como fazer nada, pelo menos publique, compartilhe massivamente, para justamente porque é importante para as pessoas que vão publicar e principalmente para a realidade católica, a realidade cultural da sociedade nossa, né? Muito bem. E o último aqui, né, a gente falou de igreja doméstica, trabalho, apoio a iniciativas de caráter cultural. Eu coloquei o último porque ele é o último mesmo, né? Porque isso aí é quando a gente já conseguiu fazer tudo isso antes, né? Porque senão e é o que as pessoas querem fazer primeiro. Alguém sabe o que é? Atuação política. Por quê? Sim, claro. Porque não adianta uma atuação política sem uma cultura que dê apoio, ou seja, que as pessoas deem apoio ao governante, sem o trabalho das pessoas e sem a igreja doméstica, que é o fundamental, a base de tudo, né? A vida de oração, de estudo.
A atuação política, ela pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita por participação de comissões, e aí você vai participando das decisões ali. Pode ser feita por candidatar-se, né, a algum cargo público, né, que seja vereador, prefeito, deputado, enfim. Ah, mas eu não tenho vocação política. Não, essa vida de política não é para mim, mas você pode apoiar. Você pode apoiar bons políticos que obedeçam à lei natural, políticos que sejam católicos, políticos que tenham mostrado vocação para aquela vida pública ali, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E você pode demonstrar apoio também a esses políticos. Apoio por meio de conversas defendendo ele quando ele estiver certo, apoio por meio das redes sociais, apoio financeiro. Pessoal, a gente está falando hoje de revolução cultural, onde a China e o Partido Comunista Internacional injeta um monte de dinheiro no Brasil para burlar as eleições, né, para poder comprar voto, para fazer tudo para conseguir o poder. E nós, como católicos e povo brasileiro, temos que dar a resposta. E a resposta é o quê? Escolher políticos bons, comprometidos com o reinado social de Cristo. Ah, mas o cara é bom, mas não está comprometido no reinado social de Cristo? Beleza, vou buscar outro. Ah, mas não tem presidente que está comprometido com isso. Voto no menos pior, no mal menor. Mas é só quando não tem opção. Porque nós temos que começar o trabalho de base. Por isso que é mais importante hoje, né, por exemplo, você dominar um departamento dentro de uma universidade do que você ganhar o prefeito da sua cidade. Por quê? Porque a influência cultural ela é maior naqueles que têm a palavra, né? Naqueles que conseguiram formar o imaginário das pessoas. Então, essa atuação política ela é o último estágio. E nós temos o dever de escolher bons políticos e de incentivar aqueles que estão começando, né? Se você vê que a pessoa tem vocação, que é uma pessoa boa, que ela está começando a política, incentive-a, né? Reze por ela para que os frutos venham aí, né? Um exemplo clássico é a Cristonieto, né? Do Centro Dom Bosco, que era membro do Centro Dom Bosco, e graças a Deus conseguiu a ser eleita deputada. E aqui a gente pretende não, a gente vai lançar, com a graça de Deus, um vereador aqui para Ipatinga. Então o cara é bom, o cara é muito bom. Então e é importante ter voz católica. Porque hoje muito que a gente tem lá, o cara, eu sou católico. É católico, mas católico que mistura com maçom, católico que mistura com protestante, católico que mistura com todo tipo de revolucionário. Pô, você não é católico. Entendeu? Se você não está efetivamente comprometido a obedecer e a realizar-se a doutrina social da igreja e com isso lutar pela realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, você está fazendo o trabalho errado, meu cara. Você está ali com a etiquetinha de católico, mas está fazendo tudo errado. E a gente tem que pensar também, o Alex, que assim o mundo da política hoje é um mundo muito complicado. É um mundo muito difícil. E se alguém aqui, né, que está ouvindo isso, está com vontade de entrar para a política, que reze muito, que peça muito auxílio à Nossa Senhora, porque não é uma vida fácil. Na política, você tem que envolver com algumas coisas, né? E assim, coisas que vão criar um extremo desconforto. Mas você tem que tentar e lutar para que a lei natural e as coisas de Cristo sejam, né, direcionamento da sociedade. Porque, por exemplo, hoje na questão do aborto, né, que a gente está falando hoje, que teve o julgamento lá, e a gente sabe que os políticos católicos aí entraram junto, que pediram ajuda. Para essa questão do aborto, nós temos que pedir ajuda para todo mundo de boa vontade que quiser, entendeu? Seja ele católico, seja ele protestante, ateu. O político é ateu, mas é contra o aborto porque ele tem para ele que a lei natural não pode matar. Ótimo. A gente tem que conseguir esse apoio. E também catequizar os que estão na nossa
ao nosso redor. Porque hoje na política, ela está assim, nós somos tão... os políticos, o número de políticos católicos é tão inexpressivo, é tão pequeno, que a gente não consegue ter aquela abrangência. E isso é um trabalho que a gente está fazendo aqui de caminhar, né? de apoiar e de dar suporte, né? A Cristo Anieta tem feito um bom trabalho, tem outros deputados aí também com um bom trabalho, e a gente tem que apoiá-los em questões que são chaves. E hoje uma questão chave para o nosso país virar pasto de demônios é a questão do aborto. Se o aborto for aprovado no Brasil, a gente vai ter muitas consequências, muitas coisas negativas, muitas tragédias vão acontecer na nossa sociedade, porque a gente vai romper um sistema, né, que Deus colocou para a gente, e a gente vai quebrar esse sistema, e as consequências são as piores possíveis, e a história sempre nos diz isso. E essa questão do aborto, se ela avançar, e eu não quero ser pessimista aqui, né? Mas eu acho que pelo STF, eu acho que a coisa vai piorar. Eu acho que hoje, até onde que eu tinha visto, estava 5-0, não sei se chegou a 6-0, não sei como é que tá. Mas eu acho que pelo STF, eu acho que um momento, infelizmente, isso vai acontecer. A gente tem que lutar para não. Lutar com todas as forças. Mas é isso que você falou. Se isso acontecer, se isso for provado, aqui a gente vai entrar numa desgraceira pior do que a gente vive hoje. Pior do que a gente vive hoje. Então é lutar com todas as nossas forças para isso. Contra isso, sim. Na verdade. E você vê que a questão do aborto hoje ela é tão grave que poxa, a gente está lutando contra organizações internacionais, contra dinheiro sujo, de metacapitalista, de gente que é bilionário. E quem que está em jogo? A vida de fetos, né, de mães realmente pobres, a maioria, né, e indefesos. Olha o tamanho da injustiça que é. É uma injustiça gigantesca. E quando a gente coloca isso, né, no patamar das injustiças que já aconteceram, o aborto é a mais absurda das injustiças, né? É a coisa, né? A gente já sofreu muito e piorou muito a nossa sociedade, desde o divórcio, desde outras coisas que romperam a ordem natural. Mas nenhuma das que aconteceram, né, o divórcio não chega nem aos pés do aborto, em termos de consequências, né? Porque a gente está falando de vidas e vidas indefesas, né? E cabe a gente, né, fazer uma defesa clara, uma defesa firme contra o aborto. Sem dúvida, sem dúvida. E o STF fazendo isso é o exemplo do avanço do laicismo, do destrono de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, a questão do aborto que a gente vive no Brasil, é o exemplo concreto do que acontece na nação que destronou nosso Senhor. Exemplo concreto, exemplo clássico. Sim. A gente está fechando a live aí. Vai dar o tempo, Alex? Como é que tá aí de tempo? Tá acabando já. Falta 28 tá segundos acabando. Agora. Tá acabando. Beleza. Pessoal, queria agradecer e pedir para vocês que rezem para que o aborto não seja aprovado no Brasil. E mandar um abraço para o Alex e para todo o pessoal do Centro Santo Afonso, pessoal do Centro Mater Dei que está nos assistindo. E que Deus os abençoe, pessoal, para que Cristo reine em nossa sociedade. Isso é o mais importante de tudo e que a gente possa lutar junto